Olá, meus alunos do segundo ano, vamos a mais uma aula de física, falando de princípios da óptica geométrica. Lembrando que é o que permite ver os objetos. A óptica é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados com a luz, a interação com os meios materiais, quando as dimensões desse meio é muito maior que o comprimento de onda da luz. Nós já vimos que nessa item nós temos meios transparentes, meios opacos, meios translúcidos. Nesse momento é como nós estivéssemos trabalhando com meios transparentes. Nós temos princípios da óptica. O primeiro deles é o princípio da independência dos raios. Um raio de luz não impede que o outro se propague. Aqui nós estamos vendo as imagens, né? Estamos vendo pessoas mostrando pela luz, então esse raio, mesmo cruzando um no outro, não vai impedir que seja visto o que está à frente dele. Depois nós temos, no meio homogêneo, a propagação da luz em linha reta, e cada uma dessas retas é chamado de raio de luz. Nós temos também a reversibilidade dos raios. Se revertermos o sentido da propagação de um raio de luz, ele continua a percorrer a mesma trajetória, só que em sentido contrário. E como eu já mostrei ali, nós temos independência dos raios de luz. Dois raios de luz, quando se cruzam, um não interfere na trajetória do outro. Exemplo aqui. Um edifício monumental, localizado em um shopping de São Luís, Maranhão, é iluminado pelos raios solares. Projeta uma sombra de 80 metros. Tá? Aqui é como se aqui tivesse o edifício e aqui é a sombra projetada por ele. Simultaneamente, um homem, ou ao mesmo tempo, né, um homem de 1,80 de altura, está próximo do edifício, projeta uma sombra de 3,20 metros de comprimento. E quer saber o valor correspondente à altura do prédio. Eu não preciso subir para medir. Então, eu posso usar esse processo aqui, ó. Uma relação matemática, onde vocês têm triângulos. H, ó, a altura e comprimento da sombra, assim como a altura do homem está para o comprimento da sombra dele. Ah, tem outra forma de escrever? Tem, só que aqui eu tenho que lembrar que a altura deve estar relacionado com a altura e sombra com sombra. Fazendo aqui meios pelos extremos, nós vamos ter 3,20 H, né, multiplicando, e 80 vezes 1,80, que dá 144. Logo, o H vai ser o 144 dividido por 3,20, que dá 45 metros a altura do edifício. Um outro item que nós vamos trabalhar é câmara escura. Aqui nós temos um objeto, digamos que um objeto, nesse caso aqui, é um homem de 2 metros de altura, está na frente de uma câmara que tem um orifício. É como se eu tivesse uma luz, o raio vai incidir em linha reta, só que ela é invertida. A sombra do homem vai ficar aqui. E diz que o homem está a 0,5 metros desse orifício. E a câmara escura tem 30 centímetros. Quer que você encontre o tamanho da imagem aqui formada. O que nós vamos, primeira coisa, transformar centímetro em metro, já que as outras unidades estão em metro. Então, a altura do homem está para 0,5, assim como a altura da sombra está para 0,3. Vamos fazer meios pelos extremos, né? 0,5x igual a 0,6, que é 2 vezes 3. E dividindo aqui, nós vamos ter 1,2 metros. Um outro exemplo aqui, ó, um objeto Y de comprimento 4 centímetros projeta uma imagem em uma câmara escura de orifício, como indica a figura aqui, ó. O Y, a distância 50 centímetros, aqui a profundidade da câmara 20 centímetros, e quer achar a sombra dele aqui. Então, o objeto é 4, está para 50, assim como o Y está para 20. Fazendo aqui, ó, meios pelos extremos, 50y igual a 80. Logo, y é igual a 80 dividido por 50, que dá 1,6 centímetros. Esse é nosso assunto de hoje, para vocês